Olá, eu sou Marcelo Araújo, sou professor de Sociologia do Colégio Pedro II e eu queria falar um pouco sobre o conceito de cultura e a educação escolar. Para isso, eu gostaria de me utilizar de um autor da filosofia e de um autor da sociologia para reforçar o esclarecimento desse conceito que é a pedra fundamental da antropologia. Nesse sentido, a cultura é um conceito interdisciplinar. Ela atravessa uma série de campos. Se nós fôssemos pegar historicamente, nós poderíamos qualificar a discussão sobre cultura em dois grandes marcos: o marco do universalismo e o marco do particularismo. No marco do universalismo, que é muito comum no século XIX, a gente pode destacar um autor, um antropólogo chamado Edward Bernard Taylor. Esse autor é inglês e ele viveu entre 1832 e 1917. Ele dizia que todas as sociedades evoluem, desde as ditas sociedades primitivas até aquelas mais sofisticadas que são as nossas, né, as contemporâneas. As sociedades elas percorreriam etapas e buscando o maior número ou índice de progresso possível. Na contramão dessa compreensão estão os particularistas, que são também referidos como relativistas, e em especial um autor chamado Franz Boas, que viveu entre 1858 e 1942. O Boas dizia que cada sociedade tem que ser compreendida a partir das suas próprias características. Nesse sentido, ritmo e tempo histórico é o que marca as sociedades, e não comparações sobre ser mais ou menos evoluída. Outros usos conceituais da antropologia, mais especificamente do conceito de cultura, são usos que eu enquadraria como os do senso comum e aqueles acadêmicos, né, do campo da antropologia propriamente dito. O do senso comum é, por exemplo, se uma pessoa é mais culta ou menos culta, e aí teria diretamente a ver com a aquisição de conhecimento formal. E o da antropologia é essa noção de que todas as sociedades têm cultura, né? E cada uma delas tem as suas culturas particulares fundamentadas no seu percurso histórico. Outros significados, que são três, objetivos de um filósofo chamado Félix Guattari, francês, podem ser identificados como cultura-valor, que é a ideia de cultivar o espírito, que é a ideia de estudar, de adquirir conhecimentos. A noção de cultura-alma coletiva, que é essa noção de que o partilhamento de signos, de sentimentos, de ações, de atitudes, faz com que uma sociedade alcance um nível civilizatório. E o terceiro elemento, que é a noção de cultura-mercadoria, que é a ideia de que bens e equipamentos de entretenimento, e isso se aproxima muito do conceito de cultura de massa, da escola de Frankfurt, na Alemanha. Esses bens e equipamentos eles caracterizariam a cultura do tempo atual, que é uma cultura muito baseada na ideia de produção industrial. Um outro rol de usos sociais da noção de cultura podem ser, por exemplo, a cultura do futebol, dentre outros muitos, que é a ideia de que existem regras partilhadas entre os jogadores, entre os espectadores de uma partida de futebol. Enfim, existem elementos que explicam o futebol como um processo social que todos devem, de alguma maneira, obedecer. Um outro elemento que se aproxima da ideia de cultura de futebol é a cultura de empresa, que na literatura corrente também é chamada de cultura organizacional. Essa cultura de empresa também é a ideia de hierarquias, de distribuição de papéis, de posições, e tudo isso tem diretamente a ver com a busca do elemento fundamental, que é, de um modo ou de outro, o lucro, né? o acúmulo de resultados positivos. Uma outra, para terminar, é a noção de cultura política. A noção de cultura política ela tem diretamente a ver com a organização que cada sociedade tem do ponto de vista político, às vezes também abrangendo o eleitoral. Então, a noção de cultura política pode, entre outras muitas maneiras de compreender, explicar as maneiras como se organizam as sociedades do ponto de vista da sua gestão, né? Como, por exemplo, parlamentar, presidencial, entre outras maneiras de qualificar. Bom, a cultura ela opera de muitas maneiras. Eu gostaria, mais uma vez, de destacar três. A cultura ela condiciona a nossa visão de mundo. A nossa visão de mundo como brasileiros, por exemplo, ela tem diretamente a ver com o percurso histórico e, por assim dizer, com o percurso cultural que nós trilhamos por sermos brasileiros. A cultura tem uma lógica própria, ou seja, ela só pode ser pensada, à semelhança do que diziam os relativistas,
a partir das interpretações cabíveis naqueles contextos, e a cultura ela pode ser apropriada de forma diferente por cada indivíduo. Embora ela seja distribuída socialmente, ela é operada individualmente por cada elemento constitutivo de uma sociedade. Bom, mas aonde a escola entra nisso? A escola pode entrar em inúmeras searas, mas duas em particular eu gostaria de destacar. Uma coisa muito importante para a cultura no âmbito da educação escolar é a noção de currículo. O currículo ele é feito a partir de inclusões e de exclusões. Inclusões daquilo que parece ser importante para a formação escolar formal, né, de um indivíduo, e exclusão de outras. Maneiras, estilos e formas de avaliação, tudo isso forma o currículo e a maneira de se operacionalizar a cultura dentro do âmbito escolar. E um outro elemento importante é, aí já citando um sociólogo muito famoso, a noção de capital cultural, que é do Pierre Bourdieu, um sociólogo francês nascido em 1930 e falecido em 2002. Essa noção ela estabelece que, embora todos tenham um estoque cultural que é trazido, de alguma maneira, é desenvolvido na família e é utilizado no âmbito escolar, as hierarquias e as desigualdades, elas operam sobre as pessoas de acordo, por exemplo, com a sua posição social, ou de acordo, por exemplo, com um estoque de informações prévias, né, anteriores ao ingresso na escola, que essa pessoa pôde acumular. Ou seja, a noção de cultura ela é muito vasta, e a noção de cultura, quando aplicada ao ambiente escolar, ela pode multiplicar os sentidos que se operacionalizam e, portanto, a importância do tema cultura para a educação.